estudos da Conscienciologia. A apresentação dessa conferência terá duração de 1 hora, sendo os 20 minutos finais destinados ao debate sobre o tema. Pedimos aos interessados em fazer perguntas que, ao final da exposição, se dirijam ao microfone localizado no corredor central deste auditório. Então, pessoal, boa tarde a todos novamente. O tema que eu vou falar é ideias inatas. E no momento que foi proposto aí pelo professor Lodge a fala aqui sobre esse tema, diversas elucidações começaram a surgir, porque nada melhor do que a gente ter uma tarefa para que a gente possa entender sobre aquela própria tarefa. Então, me sinto aí bem premiado até com a oportunidade de estar estudando aqui, porque todo o raciocínio que eu fui tendo que fazer para entender mais o tema das ideias inatas, começaram a me dar subsídios para entender mais também sobre o meu curso intermissivo e sobre a condição de intermissivista ressomado, que eu acho que é uma condição das mais importantes que nós temos que considerar, e ainda mais se nós estamos dentro do Congresso dos Intermissivistas. Então, as ideias inatas, o subtítulo que eu coloquei aqui para a apresentação é a importância da pré-ressoma para os intermissivistas. Por que a importância da pré-ressoma? Porque se nós estamos falando de ideias inatas, essas ideias não nasceram agora. Ou seja, então são ideias que não nasceram com a nossa ressoma, com o nosso renascimento. Então, o próprio título já pressupõe que são ideias que nós estamos trazendo de outros momentos. Mas, como intermissivista e como conscienciólogo, eu já observei, muitas vezes nós temos a tendência em considerar que ideias inatas são ideias que vêm do curso intermissivo. Mas não são apenas as ideias que vêm do curso intermissivo. É claro que o que mais importa para a gente, ou seja, o nosso foco principal de atuação, é aquilo que nós estudamos no curso intermissivo. Mas nós não podemos desconsiderar todo o nosso passado. Nós não podemos desconsiderar, por exemplo, os nossos erros, as nossas faculdades desenvolvidas em outras vidas e também os nossos feitos, os nossos acertos, que muitas vezes foi o que nos predispôs a estar presente nos cursos intermissivos. Por isso que eu coloco, é a importância da pré-ressoma para os intermissivistas. E por pré-ressoma, o que nós devemos entender aqui com a apresentação? Não só o momento intermissivo anterior a essa ressoma, mas todas as outras ressomas que vieram antes dessa. Ou seja, nossas vidas passadas e também o nosso período extrafísico anterior. Fica claro desse jeito, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, no decorrer das minhas falas, vocês podem ficar à vontade de levantar a mão e perguntar, que eu acho que é importante a gente seguir a linha de raciocínio. E depois aí nós vamos abrir para perguntas também. Então vamos lá. Introdução. Gostaria de contextualizar que eu já tive a oportunidade de apresentar dois verbetes, que foi o recado evolutivo e o efeito intermissivo. E esses dois verbetes também, dentro desses verbetes, eu coloco ali o meu laboratório sobre as minhas ideias inatas. Primeiro, na condição de recado evolutivo, porque uma das questões que eu já observei diversos inversores passarem, o momento que você tem que abrir mão do seu grupo inicial de convívio nessa dimensão e tem que adentrar o seu grupo evolutivo. E eu considero esses os momentos mais críticos para o intermissivista. Por quê? Nós ressomamos num grupo familiar, aquele grupo kármico. Você vai para a escola, você encontra amigos do passado, você encontra pessoas onde aquele relacionamento incita em você, muitas vezes, instintos de outras vidas. E lembrando que todos nós nascemos aqui como bichos, né? Nós somos bichos nessa dimensão. E, em determinado momento, a pessoa precisa colocar o pé no freio e dizer, eu preciso mudar. E esse é um momento crucial, porque no momento que ela diz, eu preciso mudar, é sinal que o curso intermissivo está começando a bater na cabeça dela.
e diz: olha, tem algo a mais para você fazer. Você não nasceu para passear. Isso aí é uma condição dos seus amigos. Isso é uma condição, muitas vezes, do seu grupo familiar. Mas o seu caso é diferente, porque você é intermissivista. Então isso me motivou a escrever o verbete recado evolutivo, que é o momento que nós temos que parar, abrir mão de determinado grupo, centrar na autopesquisa para encontrar o novo grupo evolutivo. E também a condição do efeito intermissivo, que depois que a pessoa dá esse passo, ela se posiciona e diz: eu vou assumir a minha programação existencial no meu curso intermissivo. Esses efeitos do curso intermissivo começam a surgir cada vez com mais força. E isso aí suscita diversas experiências que vão então acabar confirmando ao longo do tempo para a pessoa que ela passou realmente pelo curso intermissivo. Então o objetivo aqui do trabalho é demonstrar que as ideias inatas são um fato. E essas ideias inatas não são um fato simplesmente das pessoas que têm a consciência das ideias inatas. Mesmo se você acha que você ainda não teve nenhuma ideia inata, eu confirmo para você, todos nós aqui temos ideias inatas. Todos nós nascemos sabendo, sim. Aquela máxima de que ninguém nasce sabendo é errada. É a maior furada que existe na dimensão intrafísica. Todos nós nascemos sabendo. Então o objetivo, através aqui da minha apresentação, é demonstrar de maneira lógica que essas ideias inatas elas ocorrem com todo mundo. E como é que eu fiz isso? Primeiro eu observei o que as ideias inatas já causaram na minha manifestação até hoje. Fiz uma análise desse balanço, lembrando que ideias inatas, como eu já falei para vocês, elas podem ser do curso intermissivo, podem ser de outras vidas e podem ser de momentos que não são positivos. E uma consulta à bibliografia que já existe, basicamente a questão da bibliografia conscienciológica, também enciclopédia da conscienciologia, que é a fonte aí mais direta que nós temos de consulta sobre esse tema. E a estrutura da apresentação. Então a apresentação está baseada em 2 pilares. Primeiro, a questão própria das ideias inatas, ou seja, eu vou colocar aqui uma definição para clarear o tema e vou explorar um pouco o que são as ideias inatas através de uma classificação e depois vou colocar algumas correlações, ou seja, vou fazer correlações das ideias inatas para que a gente possa chamar o tema para a nossa experiência pessoal. Então vamos lá para a definição. A ideia inata é o conhecimento adquirido pela consciência. 2 pontos. É o conhecimento adquirido pela consciência. Em momento evolutivo diferente do atual. Então vejam, não estou classificando esse conhecimento. Eu só estou falando que é um conhecimento. Seja em ressomas anteriores ou no período intermissivo. E essas ideias inatas, então, se manifestam na atual vida intrafísica. Um sinônimo é o gênero pensante. O verbete, já existe um verbete na enciclopédia da Conscienciologia, que o sinônimo é a ideia inata. É o verbete de gênero pensante. Vale a pena aí todos checarem. E a acumulação paragenética sobre a genética. O que eu quero dizer com isso? Que o fato das ideias inatas se manifestarem significa que existe uma acumulação da paragenética sobre a genética. À medida que nós ressomamos e dessomamos, determinados padrões de conhecimento ficam aí grafados na nossa paragenética. E essa paragenética, então, vai se manifestar cada vez mais na nossa próxima genética, considerando aí os ciclos multiexistenciais. A classificação que eu coloquei aqui, pessoal, de ideias inatas foi o seguinte: elas podem ser de existências físicas prévias, ou de existências físicas anteriores, ou intermissivas. Intermissivas aqui, por favor, não entendam que é do curso intermissivo, mas pode ser ou do curso intermissivo ou simplesmente da intermissão, considerando aí que nós já tivemos
intermissão com curso intermissivo e intermissão sem curso intermissivo. E ambas, tanto das existências físicas quanto da intermissão, podem ser positivas ou negativas, ou evolutivas ou estagnantes, essas ideias. O que vai contar é a nossa sintonia. Qual a ideia inata chama mais a nossa atenção? Qual ideia inata minha, que já é parte do meu cabedal de conhecimentos, eu me afinizo mais? Aqui eu vou falar agora das existências físicas prévias, ou seja, desse tipo de ideia inata específica, a ideia inata das existências físicas prévias. Então, a definição são ideias fixadas no paracérebro, originadas de vida intrafísica pregressa. Fica claro, pessoal? Acho que a definição está bem clara, né? Então, é uma ideia que foi fixada no paracérebro, seja por repetição das experiências, seja por ter sido um fato marcante, que a pessoa, aquilo chamou muito a atenção da pessoa, e fixou, então, uma determinada vida, você teve uma experiência, aquilo fixou na tua holomemória, e você vai trazendo essa experiência ao longo das suas próximas vidas. E dentro dessa ideia inata, ela pode ser classificada em alguns tipos. Coloquei 3 tipos específicos, começando com o ego kármico. Então, são ideias inatas de existências prévias, baseadas em reflexões pessoais. Então, depois eu até vou mostrar algumas imagens para a gente poder ilustrar, porque como a gente tem várias classificações, às vezes fica difícil da gente usar. Mas, veja, é uma ideia inata do ponto de vista egocármico, o que a gente pode entender? Às vezes aquela consciência que, a partir da sua própria autorreflexão, conseguiu achar uma solução para um problema seu íntimo. Dentro de um contexto de uma sociedade, ela poderia ali ter diversos problemas a serem enfrentados na vida intrafísica, e a partir de uma reflexão pessoal, ou seja, queimando pestana mesmo, ela conseguiu achar uma solução. E isso fez a diferença toda naquela vida intrafísica específica dela. E muitas vezes foi aquele posicionamento que fez ela entrar no curso intermissivo. Pessoal, íntimo. Então, é uma conclusão sobre determinado posicionamento. Depois, baseando-se nas vidas anteriores, nós temos um tipo de ideia inata que pode ser grupo kármico. O que é? O resultado de uma vivência em grupo. Experiências marcantes em grupo. Então, são ideias que, a partir da convivência em grupo, vamos pensar lá na nossa tribo, no nosso feudo, nas nossas famílias anteriores. São ideias que foram surgindo nesse contexto, nesse relacionamento, que ajudaram a pessoa de determinada forma. Então, foram experiências marcantes relacionadas com demais pessoas. E também pode ter uma ideia inata que vem de uma existência anterior e ela tem uma base policármica, que é uma fixação de experiências assistenciais agora. Então, nós saímos de uma resolução pessoal, vamos para uma resolução grupal e partimos para uma resolução assistencial, que envolve um grupo de consciências maior, policármica. Ou seja, é o saldo assistencial na manifestação pessoal. O livre trânsito é aquela construção da consciência quando ela consegue acessar determinado grupo evolutivo, onde ela presta uma assistência específica e ela acaba se afinizando com esse grupo. Então ela tem livre trânsito dentro desse grupo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, alguns exemplos nós temos na CC. Às vezes aquela pessoa, ela teve uma vida intelectual muito intensa no passado. E hoje, dentro do grupo intelectual intrafísico, a pessoa consegue conviver bem com esse grupo. Ela é bem recebida, ela é muitas vezes tida como uma pessoa que, sem ter experiências dentro daquele grupo nessa vida, é bem reconhecida, mas ela não tem
uma experiência dessa vida, uma experiência de uma vida passada. Só que como as consciências estão se reencontrando, então veja, se eu ajudei uma pessoa na vida passada, aquilo muitas vezes ficou grafado no paracérebro dela. No momento que nós nos reencontrarmos, é natural que aquela consciência me reconheça e que eu reconheça ela. E assim vice-versa. Se eu fui ajudado por uma consciência, ou por um grupo de consciências, é natural que no momento que eu adentre esse grupo de consciências, já haja um reconhecimento. Isso que nós estamos considerando as vidas passadas. Então aqui ficam as três dimensões de ideias inatas que podem vir de vidas passadas. E agora eu vou colocar algumas imagens para a gente poder ilustrar o que é que eu quis dizer com esses três tipos. Primeiro um resumo, né? Então, experiências marcantes, pessoal, elas realmente marcam. Tá certo? Que aqui em português está bem fixado para a gente entender. Então, as experiências marcantes, elas vão marcar na paragenética de todos nós. A manifestação do passado é um fato que pode ser observado. Só depende do nosso empenho e da nossa percussiência, da nossa acuidade em analisar esses fatos. Se nós tivermos lucidez e atenção, e eu até colocaria mais uma palavra aqui, paciência, como o Ilo colocou, paciência em nos observarmos, entendermos o contexto que nós estamos envolvidos, nós vamos saber aproveitar essas ideias que vêm do passado. Sejam elas de cunho positivo ou de cunho negativo. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque às vezes a pessoa teve uma experiência ruim no passado. Ela aproveita essa experiência ruim para não repetir. Então a lucidez, a atenção e a paciência vai fazer com que todas essas ideias que muitas vezes vêm pelo instinto, venham no ímpeto da nossa manifestação diária, elas sejam bem aproveitadas. Então, um fato marcante no intrafísico, ele vai gerar uma repercussão que ela é multi-existencial. E vai gerar, como consequência dessa repercussão multi-existencial, um aprendizado, se a pessoa conseguir entender ali a caminhada que ela vem tendo durante as vidas intrafísicas. Aqui eu compartimentei em vida intrafísica, mas a gente tem que lembrar que há um revezamento, né? Intrafísico, extrafísico, intrafísico, extrafísico. Então aqui um exemplo, pessoal, que eu achei, claro que é uma ilustração, mas de um tipo de rememoração egocárdica. Então vamos ver aqui, ó. A imagem está um pouco escura, mas nós temos aqui um navegador, bem ilustrando o passado. Ele tem ali um manche de madeira e ele está sendo auxiliado por uma consciência. Ou seja, o que a imagem nos mostra é que há uma tempestade envolvida e esse navegador aparece sozinho, e então aparece uma consciência, coloca a mão nos ombros dele e começa a orientar o caminho. Então veja, muitas vezes, aqui criando uma situação hipotética, essa consciência estava condicionada, estava numa situação completa de desespero, e uma abertura extrafísica, ou seja, o parapsiquismo atuando na personalidade dela, fez com que chegasse aqui uma consciência amparadora e demonstrasse para ela, ó, vai por esse caminho, que aqui você vai sair da tempestade e vai se salvar. Isso faz com que essa consciência viva aí determinado tempo. Então vamos pensar, qual a importância desse fato que nós podemos considerar parapsíquico na próxima ressoma da consciência, na próxima ressoma dessa consciência. Fica aí o caso. E aqui uma outra questão, né? Então, numa nova ressoma, esse fato foi tão marcante que a consciência nasce ali, então renasce uma vontade doida de navegar. Aquilo foi muito gostoso. Ela viu o parador colocou a mão no ombro dela, mostrou para ela o caminho, ela, sei lá, levou um mantimento, salvou uma ilha, seja lá o que for. E aquilo marcou como um fato agradável para ela. Então ela ressoma, e hoje nós temos aí barcos com GPS, veleiros ultramodernos,
não está mais naquela condição de madeira das caravelas, e a Consim passa a navegar no meio das geleiras, sem se machucar, sem nenhum tipo de acidente de percurso mais sério. Então mostra aqui também, né, a Consim solitária no meio das geleiras, rememorando incitamente aquilo que ela já viveu no passado. E é isso que acontece com a gente do ponto de vista egocárico. Nós estamos a todo momento vivendo a nossa vida, rememorando instintivamente situações que nós já vivemos no passado. Então esse é do ponto de vista egocárico. Do ponto de vista grupo kármico, nós temos aqui um xamã. Esse xamã está evocando, então, os deuses para que salve um companheiro dele que está ali acamado. E existe também o auxílio de uma enfermeira intrafísica. O xamã evoca ali os amparadores para que venham, ajudem ele, trabalhem com a energia e salvem a companheira dele que está acamada e está prestes a morrer. Isso que a imagem nos passa. Então vejam, quantos de nós aqui já não passamos por uma situação dessa? Quantos índios do passado nós não temos na CCCI? Quantos curandeiros já não passaram por aqui? Muitas vezes aparecem ainda hoje querendo curar a vida de outras pessoas sem ser médico. E aí vem aí o médico do presente, que está ali então cuidando da menininha com o maior carinho, manifestando uma faculdade já aprendida em outras vidas do exercício da medicina, do exercício da cura. E uma condição policármica, né? Aqui é a representação do escritor. Então, essa imagem eu tirei do filme Nostradamus, para quem já viu vai lembrar. Então ele está ali escrevendo algo solitariamente, mas algo que vai ficar marcado para a história, algo que vai contar muito para as gerações posteriores e para o seu auto-revezamento pessoal. E aí nós temos o professor Valdo Vieira. Está aqui no holociclo, com todos os seus papéis. E quantos de nós já não viram essa cena? Ele está ali compenetrado, estudando e se dedicando a ajudar as consciências através do processo da escrita. Então vejam, tudo vem do passado. Então isso vem demonstrar que as nossas vivências intrafísicas, elas contam sobremaneira para aquilo que nós somos hoje. Ou seja, elas contaram no passado para aquilo que nós somos hoje aqui intrafísico. Por isso, quanto melhor nós estivermos dando os passos daqui para frente, melhor nós vamos estar preparando também as nossas próximas vidas intrafísicas. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos passar agora para as ideias inatas do ponto de vista intermissivo. Então são ideias surgidas a partir de experiências no curso intermissivo ou simplesmente na intermissão. Certo? Elas podem ser de duas fontes específicas, que foram as fontes que eu achei mais lógicas, analisando e pensando sobre a nossa intermissão. Podem ser disciplinas, ou seja, aulas do curso intermissivo, teórico e práticas, muito falado aqui pelo professor Will. Então são as aulas que nós tivemos lá, fomos aceitos no curso intermissivo, tivemos convivendo com os professores e há uma orientação de pesquisa, uma orientação parapedagógica dentro do curso intermissivo. E isso com tudo de ficar marcado para a próxima vida intrafísica. E temos também a questão da coabitação, ou seja, são ideias geradas a partir do convívio na comunidade. Então aquela pessoa que muitas vezes pensa que ela não é intermissivista, mas ela pode ter uma ideia inata que foi gerada no convívio seu dentro da comunidade que você estava convivendo. São pessoas que você encontrou na comunidade, experiências que tiveram ali dentro do processo grupal, visitas, encontros, assistências. Quem disse que é só o intermissivista que faz assistências da vida? Vamos lembrar muitas vezes
existem consciências que podem auxiliar, até nós mesmos, quando nos auxiliaram no nosso início de vida, não eram amparadores do curso intermissivo, que eram consciências que estavam ali mais predispostas a nos auxiliar naquele momento, e nós da mesma forma. Então essas duas fontes. Dentro das ideias nas intermissivas, nós podemos ter a questão das disciplinas do curso intermissivo e simplesmente da coabitação, seja em curso intermissivo ou seja fora do curso intermissivo. Essas ideias, elas têm uma rememoração útil para a ProEx. Eu acho que isso aí é muito pacífico entre todos nós. E eu tracei alguns exemplos aqui do que são o que eu imagino que sejam essas ideias vindas do nosso período intermissivo. Algumas eu já pude experimentar e outras eu vejo que existe uma linha lógica de raciocínio que pode nos tomar como exemplo. Então, por exemplo, pessoal, vamos pensar a nossa última dessoma. Às vezes a pessoa dessomou, muitas vezes prematuramente, e ela chega no extrafísico e sofre aquele impacto. Puxa vida, desperdicei mais uma. Podia ter vivido lá 90 anos e vivi 30. E isso vai causar uma repercussão extrafísica. Aquela volta no intermissivo, a recobração, a rememoração da lucidez no extrafísico, mostrando que a pessoa muitas vezes tinha uma programação para cumprir e ela, por descuido, acabou dessomando e deixou ali os companheiros cumprindo a ProEx solitários. Então isso gera uma repercussão na consciência, no caso, que muitas vezes esse sentimento de frustração vai ser levado para a próxima vida. No momento que ela ressomar, ela vai dizer, bom, aquilo que eu passei na minha última intermissão eu não quero mais passar. Aquela frustração vivida por mim e observar que os meus companheiros foram deixados no intrafísico sem eu cumprir minha parte, isso eu não vou mais me permitir que aconteça. Então é um exemplo de rememoração de ideia inata do intermissivo que pode surgir para a consciência ressomada hoje. Uma outra questão, euforex, ou seja, a fixação do bem-estar do complexo. Consim foi completista, cumpriu a sua programação existencial, chegou do intrafísico no extrafísico, foi bem recepcionada, os amparadores estão lá congratulando ela consegue observar através de uma visão patogênica todo o trabalho que foi realizado, ela entra em euforex, começa a dar uma euforia extrafísica, que vai fixar, dentro daquela lógica das ideias inatas, fixar o paracérebro e fixar na sua paragenética, que vai ser levada para a próxima vida intrafísica. Ou uma melex, que fica aqui próximo do caso da última dessoma. É uma frustração vivenciada que a pessoa vai querer evitar na sua próxima vida intrafísica. Outra questão, o grupo, identificação dos amigos evolutivos no intrafísico. Vocês não acham que o fato de nós muitas vezes olharmos para alguma pessoa e dizer, mas eu simpatizo com essa pessoa, vocês não acham que isso em si já não é uma ideia inata? Veja, da onde que você reconhece? Da onde que você está vendo que aquela pessoa é uma pessoa simpática? Às vezes você não viu isso. Aí você chega perto da pessoa, você se sente bem, você começa a conversar, vocês observam, vai observar que as pessoas têm diversos pontos em comum. Então eu considero que esse tipo de rememoração é uma rememoração grupal de uma ideia inata que foi gerada muitas vezes em vida anterior, ou muitas vezes na intermissão, pode ser também. Mais alguns exemplos. A parapsicoteca, lucidez quanto ao balanço de vidas passadas. Então a condição, a pessoa ressoma e muitas vezes ela tem a plena certeza do que ela vivenciou em vidas passadas e que ela tem que vivenciar nessa vida ou que ela não tem mais que vivenciar nessa vida. Quem passou pela parapsicoteca então vai ter ali uma lucidez grande dentro daquelas condições, das cláusulas que ela deve cumprir para cumprir a programação existencial nessa vida intrafísica.
ou até mesmo a rememoração e fixação das orientações do evoluciólogo. Essa é boa. Então a pessoa teve uma entrevista com o evoluciólogo antes de ressomar, o evoluciólogo deu ali as direções, e no momento da ressoma, então aquilo fica gravado. E esse é o caso, pessoal, que veja, ao longo da vida física, isso vai surgir, inevitavelmente, para todos nós. À medida que nós vamos entrando na linha da nossa programação existencial, a tendência é que essa rememoração dos evoluciólogos, ou do evoluciólogo que nos orientou a nossa programação existencial, ela esteja surgindo. Por quê? Porque você está ganhando mais lucidez, existe aí um investimento na autopesquisa e na interassistencialidade, então é natural, é um processo natural. Não é que o amparador vai chegar perto da gente, vai abrir nossa cabeça, vai colocar uma ideia e vai fazer a gente lembrar. Não. É um processo natural de desenvolvimento da nossa própria personalidade multiexistencial. Muitas vezes algumas cláusulas, a rememoração então de cláusulas técnicas da ProEx, cláusulas que marcaram, aquilo você tem que cumprir. Então a pessoa nasce já sabendo que deve cumprir algo. E a despedida, fixação do estado consciencial da despedida do intermissivo para a ressoma. Foi lá, um curso intermissivo, vamos imaginar assim, uma questão hipotética. Curso intermissivo tem o tempo de uma universidade, de uma faculdade, 4 anos, 5 anos. A pessoa lá passou 5 anos do ponto de vista intrafísico no curso intermissivo. Aquilo que nós fazemos, existe lá toda a colação de grau, a pessoa recebe um canudo. E no curso intermissivo, o que a gente recebeu? Recebeu o passaporte para a ressoma. Agora, se preparou, agora vai ter que cumprir. Então, veja, é um momento também crucial que a pessoa muitas vezes pode nascer com esse sentimento. Esse sentimento da despedida. Ela deu tchau para as pessoas, ela muitas vezes pode ter entendido quem era o amparador que ia permanecer com ela durante a próxima vida, e ela ressoma então com aquela sensação nítida de estar ali, de ter que cumprir algo que é mais elevado relacionado aos cursos intermissivos. Agora veja, com tudo isso que eu falei, efetivamente, o que é rememorar? Rememorar é você lembrar do nome do teu professor do curso intermissivo, é você lembrar do nome da Comunex que você estava vivendo, é lembrar da localização parageográfica dessa Comunex. Eu vejo que pode até ser, mas o mais importante para mim não é isso. O mais importante para mim são as sensações. As sensações que nós temos na nossa vida cotidiana, as intuições, o que eu sinto como consciência, que vai me remeter às minhas ideias inatas intermissivas. Também sentimentos. Sentimento que fica mais marcado para as pessoas dentro do seu desenvolvimento, desde quando ela era criança até o momento que ela é mais adulta. Quais são os sentimentos que permeiam as relações grupais de vocês? Muitas vezes esses sentimentos eles foram incitados, eles foram estudados, eles foram trabalhados no curso intermissivo. E as próprias ideias inatas. Então, são ideias que vêm para a pessoa, muitas vezes sem nexo causal com esta vida intrafísica, mas que surgiram ou na intermissão ou numa vida humana passada. Agora, como rememorar? Dentro da minha experiência, eu pude observar que determinados padrões aí de manifestação podem ter uma lógica para ajudar a gente nessa rememoração. Que são a autopesquisa lúcida, ela vai ampliar então a nossa manifestação das ideias provenientes do curso intermissivo. Sem autopesquisa, gente, nós não vamos achar nem o I da ideia inata. Por quê? Porque é na autopesquisa que nós vamos conseguir identificar o que vem dessa vida e o que vem de outra vida ou da intermissão. Segundo ponto, a aplicação da assistencialidade vai promover situações similares às estudadas no curso intermissivo. Então veja, nós sabemos aí pelos estudos da proexologia que
uma programação existencial avançada, que não é mais a programação existencial instintiva, ela tem como base a interassistencialidade. E se eu aplico essa interassistencialidade aqui no intrafísico, consequentemente eu vou começar a evocar o que eu fazia no curso permissivo. Eu vou começar a evocar muitas vezes o feito que me fez ir para o curso permissivo numa vida passada. Então isso vai fazer com que a minha memória comece a aflorar mais. A memória daquelas pessoas que se importam por isso vai então vir à tona, inevitavelmente. Terceiro ponto. Amplia-se assim a abertura às ideias de amparadores, suscitando na consciência rememorações permissivas. Então aqui eu fiz uma sequência de 3 pontos que vão ajudar a gente nessa rememoração. Primeiro, interesse pelo autoconhecimento. Sem interesse pelo autoconhecimento, como eu já disse, nós não vamos achar as nossas ideias inatas. Segundo ponto, assistencialidade evocando as instruções do curso permissivo. Então nós somos instruídos para agir de determinada maneira, ou seja, nós entendemos, nós recebemos ideias do que é mais assistencial e como é a melhor forma de agir com os nossos pares aqui no intrafísico, para cumprir nossa promessa. Então, se a gente aplica a assistencialidade, nós vamos evocar essas ideias do curso permissivo. Então nós vamos abrir esse espaço mental para receber essas ideias inatas de base permissiva. E agora, pessoal, o que nós temos que evitar para poder lembrar dessas ideias inatas? Primeiro, estagnação. A estagnação, ela vai manifestar ideias instintivas. Sempre que nós estivermos estagnados, ou seja, marcando o passo evolutivo, a tendência é que as ideias inatas instintivas, ou seja, aquela do tempo que nós éramos lá bichos praticamente, cromanhons, elas vão ter mais força do que as ideias inatas do curso permissivo. Ó, até a programação aqui estagnou. E o segundo ponto, incoerência. A incoerência, para os intermissivistas, ela é nefasta. Ela vai causar uma ressaca cosmoética. Por quê? Porque o curso intermissivo, ele traz explicitações do que deve ser evitado. Então, se nós queremos lembrar do que nós éramos como consciências no curso intermissivo e como foi nosso período intermissivo, nós temos que evitar esses 2 pontos. Primeiro, a estagnação e a incoerência. Com isso, nós vamos estar aí com as portas abertas para poder entender mais essas rememorações. Nós temos quanto tempo? Então, pessoal, vou acelerar um pouco aqui nessas correlações das ideias inatas. Ou seja, eu achei que tem 3 correlações, obrigado. Então, foram 3 tópicos específicos que eu vi que tem relação direta com esse tema que nós estamos estudando. Primeiro, família. Todos nós aqui ressomamos nesse período de aceleração da história humana em famílias-chave para a nossa evolução. Isso é, de tudo que eu observei, eu não vi ninguém que eu tivesse contato com o intrafísico hoje que eu pudesse dizer, ó, a família que você ressomou não tem nada a ver com a sua evolução. E esse grupo familiar, muitas vezes, era um grupo familiar não intermissivo, não intermissivista. Ao contrário da Selma e das suas irmãs que estavam lá na terapia hoje, que são 3 irmãs, isso é um fato inédito, até onde eu pude observar, que estão juntas aqui em Foz do Iguaçu. O grupo familiar, muitas vezes, ele é não intermissivista. Obrigado. Estava demorando. Não sei, mas não está tudo aqui. Eu não sei. A Silmara é feliz. Pô, então nós temos 3 famílias já, pessoal chave. Você vê como o grupo está evoluindo. E o que acontece? Um choque consciencial.
O intermissivista recém-ressomado versus componente familiar reorganizado. Claro que aqui não são todos, mas é natural que exista dentro do grupo familiar, o professor Mauro até tem a conta, né? Se tem uma família que tem 17 membros, um deles, pelo menos, é reorganizado. Então há esse choque consciencial. O restringimento intrafísico vai causar, então, no intermissivista uma adaptação temporária. O intermissivista ressomou e ele se adapta àquele grupo, porque a lucidez dele está diminuída e as rememorações não estão afloradas ainda. Mas à medida que a vida se desenvolve, o intermissivista cresce, tem novas experiências, há um aumento da rememoração intermissiva. E inicia-se então um choque de posturas. O intermissivista querendo levar a cabo as ideias do curso intermissivo, e muitas vezes alguns componentes do grupo familiar ali puxando aquelas ideias para um campo mais instintivo. E dentro do campo da família, nós podemos relacionar as ideias inatas, então, com os dois pontos da taxologia: existências anteriores e intermissivas. Dentro das existências anteriores, o que a família tem a ver com as nossas ideias inatas? É que a família tem a ver com as nossas experiências passadas. É a grupalidade do nosso passado se manifestando nessa vida física. E isso aí que é fonte de ideia inata mais premente, mais direta do que a nossa família, que nós muitas vezes tivemos aí vidas e vidas convivendo simultaneamente. O trafor do passado pode ser trafado intermissivista no presente. Então, muitas vezes, aquele grupo familiar, ou aquele grupo, seja mais amplo familiar, ele se uniu pelo trafor numa determinada pessoa. Vamos supor aqui, o rapaz, até por exemplo, o rapaz era um índio que salvava todos da família, alimentando todos, porque ele era muito bom no arco e flecha. Ele ia lá no meio do mato, matava os bichos, levava para comer, conseguiu dar de comer lá a vida inteira para todos daquela família. Aí ele ressoma e tem muita vontade de ser arqueiro. Então vai lá para as Olimpíadas, começa a jogar arco e flecha dentro daquele contexto primitivo que é um contexto simulado. Então veja, era um trafor do passado que, se ele é bem rememorado dentro dessa vida intrafísica, ele pode ser muitas vezes um trafar, se ele não for bem orientado. Porque o trafor era a assistencialidade junto com a habilidade física. Mas ele acaba gerando um trafar, porque o grupo em que a pessoa está envolvida tem a tendência também mais instintiva. Então acaba gerando um trafar do intermissivista no presente. E dentro do contexto da família tem as rememorações intermissivas também. Ou seja, que é o aumento da inadaptabilidade, o choque de posturas. No momento que o intermissivista começa a rememorar o curso intermissivo, isso pode causar uma inadaptabilidade dentro da família. Aquelas rememorações são negativas? Não, são rememorações extremamente positivas para a própria programação existencial. Mas a tendência é que gere problema dentro do grupo familiar. E aí o intermissivista vai ter que ter, então, muita paradiplomacia para poder conduzir essas ideias sem causar problemas, sem causar rupturas dentro do grupo familiar. Porque o grupo familiar tem a referência da consciência do passado, e o intermissivista no presente já é uma outra consciência, é uma consciência mudada. Então, não sei se ficou claro, mas existia um grupo. Esse grupo ele ressoma, e nós estamos ressomando assim com os grupos constantemente, com os nossos grupos do passado. No passado nós éramos um. Como é que nós vamos ressomar hoje sendo outro? Porque nós passamos pelo curso intermissivo. Ou, muitas vezes, as pessoas passaram por outras situações intrafísicas e extrafísicas que fizeram ela mudar. Aquela parte do grupo que ficou estagnada vai ter a tendência a puxar a pessoa para trás. E aí que vem a questão das ideias inatas. Então, a sugestão é aplicar sempre essa paradiplomacia para evitar o rompimento. Porque no momento que nós estamos inseridos no grupo K, nós temos ideias positivas, nós não podemos transformar essa tendência positiva numa tendência negativa de corte, de choque do momento que há de separação. Se ressomamos em conjunto,
há um propósito. Então, o ideal é elevar o grupo pelo trafora através do exemplo pessoal. Essa é a condição mais avançada do intermissivista. Ele eleva o grupo familiar, o grupo que ele esteja envolvido mais diretamente, para a condição do seu trafora, respeitando sempre a manifestação de cada componente desse grupo. Segundo momento, o grupo carne evolutivo. Aqui uma outra condição já, ampliando a questão da experimentação intrafísica. Então, o grupo carne evolutivo tem identificação do grupo intermissivo no intrafísico. É o momento que o intermissivista já está saindo da fase instintiva e começa a encontrar, que é o nosso caso, o grupo da conscienciologia. O grupo que ele estava aí se manifestando, tratando antes de ressomar. É o oposto da inadaptação do grupo kármica. Então, se havia uma inadaptação do grupo kármica, é no momento de encontro desse grupo que há uma adaptação propriamente dita. Então, eles se encontram. Então, a síndrome do estrangeiro não vai mais existir. Na verdade, há o conjunto, a congregação daquele grupo. Aquela questão que eu falei aqui já, né, de gostar de alguém sem mesmo conhecer, o bem-estar pela proximidade de ideais. O grupo, então, quando é evolutivo, vai gerar crises positivas na pessoa, e essas crises positivas vão ser sustentadas pela ideia inata do curso intermissivo. A pessoa tem uma linha de programação, o grupo gera crises evolutivas nela, essas crises devem ser superadas, e o que ajuda a sustentar a pessoa no grupo, muitas vezes, mesmo depois do vai e vem, é a linha das ideias inatas ou a linha da programação diferencial que elas propõem. São criadas dentro desse grupo consciências de referência e podem ter novamente dois tipos de rememoração. Dentro do grupo evolutivo, de existências anteriores, ou seja, o reconhecimento de afeto de outras vidas. As pessoas se gostavam muito e acabaram se reencontrando na mesma linha da caminhada evolutiva. E também a compreensão de relações de admiração e discordância. Isso focando aí na base das vidas anteriores. Dentro do ponto de vista intermissivo, há o reencontro da turma do curso intermissivo, ou seja, o nosso reencontro aqui. Não deixa de ser uma manifestação das nossas ideias inatas, como eu já falei. A impulsão da proex pessoal pelo grupo coeso, ou seja, pela coesão de ideais do grupo. E esse grupo, então, vai caminhar dentro do cumprimento da max proex grupal. E o terceiro ponto, que é a questão da certeza íntima. Também que pode ser observada muito nas pessoas que passaram por curso intermissivo. Então, é uma ideia intensa, adquirida em outro momento de manifestação, que ficou gravada para a posteridade. Seja no curso intermissivo, seja na intermissão, ou seja em outras vidas. Uma ocorrência. A ocorrência, né, sem experiência vinculada nessa vida, a certeza íntima, ou a partir de uma experiência específica. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A certeza íntima, a pessoa pode já nascer com a certeza íntima. Ela já nasce sabendo, ela não consegue identificar nessa vida aonde surgiu aquela certeza. Ou a pessoa pode ter uma certeza íntima, que ela vai entender que é o seguinte, ó, no dia que eu encontrei fulano de tal, eu tive a certeza íntima para o resto da minha vida que eu teria que fazer determinada questão. Então isso não deixa de ser uma manifestação aí genuína também de algo que ela já conhecia. Muitas vezes essa certeza íntima não tem nexo com os fatos cotidianos. Pode falar. Vou propor para você anotar a pergunta, e aí eu já vou finalizar e a gente volta. Pode ser? Aqui tem um exemplo, pessoal, que todos devem conhecer, o filme Campo dos Sonhos, que o rapaz lá começa a ouvir umas vozes, ele tem uma certeza íntima de que ele tem que construir um campo de beisebol, não sabe por quê, não sabe para quê, todo mundo tem ele como louco, ele constrói o campo e o campo vira um sucesso e o filme acaba feliz. Espero que as nossas projetos sejam assim como o filme. E o grau pode variar de acordo com a personalidade do assunto. Esse grau de certeza íntima pode variar. E aqui a gente pode ver, pode variar também de acordo com o curso que inicia. O que essa certeza íntima tem a ver com existências anteriores? Ela pode ser uma proeza de outra existência que reverberou nessa. A pessoa teve um feito
deu certo no passado, ele se manifesta nessa própria vida. Então a pessoa tem a certeza íntima de que ela consegue algo. Por quê? Porque ela já fez no passado. Ou o desejo íntimo de repetição do êxito. Então, aquela questão de experiências parecidas, personalidades parecidas, né? O Akhenaton, no Antigo Egito, constrói uma cidade. Aí a gente vê, por exemplo, o JK, aqui no Brasil, constrói uma cidade também. Então, veja, existe muita relação entre a manifestação dessas duas consciências. Né? Aqui uma hipótese. Existem vários pesquisadores, muitas vezes do lado místico, que tem Akhenaton e JK como a mesma personalidade. Não estou afirmando isso aqui, mas que as experiências são muito parecidas. Então a pessoa vai lá, monta uma cidade, aquilo gera uma repercussão enorme, e depois monta uma cidade novamente na próxima vida. Se tudo for aproveitado no caminho evolutivo, imagino eu que os evoluciólogos estão ao acordo. E a questão da certeza íntima com as rememorações intermissivas. É resultado das vivências do curso intermissivo. Então é aquele ponto do curso intermissivo que ficou isso na personalidade. É uma certeza. Foi tão forte no curso intermissivo que a pessoa nasceu sabendo da divindade. Ou a partir aí do fato que incitou aquela certeza de que ela teve que fazer algo, ou simplesmente de que algo existe. No meu caso, por exemplo, eu vim de uma família católica, mas eu sempre tive a certeza que existia outra vida. Ia lá, falava com o padre, tentava discutir com o padre que existia outra vida, e o padre dizia que não. Até o dia que o padre disse para mim, bom, então você vai procurar o Espiritismo, porque aqui eu não vou te falar o contrário. Aí foi a grande passagem ali do momento onde a certeza íntima estava falando mais alto do que o grupo estava me falando. E também pode ser resultado da própria programação existencial. Então, a própria determinação do curso intermissivo, a própria determinação do evoluciólogo ali para aquela vida intrafísica. Ou seja, a própria autodeterminação. Então, como eu falei, a certeza da vida após a morte. E nesse ponto específico, pessoal, tem o teste de 540 dos 700 experimentos, que vale a pena conferir, que fala desse ponto específico aqui do curso intermissivo e como isso pode gerar repercussões para a pessoa. Aqui tem uma técnica para identificação, vou passar rapidamente. Então, elencar fatos marcantes da postura pessoal. Cada um pode elencar alguns fatos que são marcantes, buscar a origem desse conhecimento. De onde veio esse fato nessa vida intrafísica? Você consegue achar da onde você começou a pensar dessa forma? Que experiência incitou você a pensar dessa forma? E se você não achar, analisar a hipótese de ser uma ideia inata. Ou seja, essa ideia inata pode ter surgido a partir de uma experiência intrafísica, mas ela é mais ampla que aquilo que está sendo manifestado apenas pela experiência intrafísica. Então, elencar fatos, buscar a origem. Se você tem dúvida quanto à origem, considere a hipótese daquilo que você sente, ou seja, ter sensações, sentimentos, ser a base de uma ideia inata que veio de uma outra vida ou do período de intermissão. E eu desejo aí a todos ideias inatas evolutivas. Muito obrigado. Vamos lá, Rodrigo. Esse é o homem do... Primeiro, parabéns pela tua apresentação. Queria perguntar quais foram as ideias inatas que mais te aproximaram da Conscienciologia. Bom, primeiro que eu posso falar para você assim, sem dúvida nenhuma, que me ajudou a encontrar a Conscienciologia foi a ideia da vida após a morte. Dentro do contexto que eu ressomei, um contexto ali que acredita em uma vida apenas, e eu tinha aquilo dentro de mim que as vidas elas continuavam, não existia lógica de eu estar vivo se não fosse para continuar também. Aí eu acabei indo para o Espiritismo, passei um período curto do Espiritismo e depois me encontrei com o Conscienciologia. Então isso aí foi o ponto que me chamou a atenção, que eu posso dizer assim, era uma ideia que eu não tinha dentro da minha experiência intrafísica, nada que me fizesse entender daquela forma. Que todos os impulsos que eu recebia eram de uma vida única, Deus nutrindo e aquelas coisas da religião. Agora, uma outra questão de ideia inata que eu posso falar para você, que tem muito a ver até com o momento atual da Conscienciologia, é a ideia inata da emancipação. O que é isso? É eu entender, e que eu vejo que os inversores hoje veem muito dessa forma, que a consciência ela precisa ser emancipada do ponto de vista
de um ponto de vista tal para ela poder se manifestar sem ter errado preso comigo. Então, eu vi que essa ideia inata gerou em mim, e eu considero que isso seja muito expressivo, gerou em mim profilaxias de situações que poderiam me prender nessa vida. Profilaxias de amizades, de negócios, profilaxias de atitudes que eu poderia ter tomado, que trariam para mim aí algum malefício do ponto de vista de ficar preso ainda nessa vida. Então são dois pontos aí que eu posso dizer para vocês que foram determinantes para eu até chegar na concepção dessas ideias inatas e da programação existencial que eu tenho. Obrigado. Bom, pessoal, quer falar? Não tem tempo. Obrigado. Agradecemos ao professor Felipe, aos demais conferencistas e debatedores. Antes de encerrarmos, solicitamos que todos permaneçam ainda mais alguns instantes